Então, olá para todos, eu sou Ícaro Alves Alcântara e hoje, médico, né? E hoje, no dia 8 de agosto de 2017, nós vamos conversar sobre libido. O que você deve fazer e o que não deve fazer para poder ativar e melhorar a sua, tá bom? A motivação principal para falar sobre esse tema é que queixas de libido são cada vez mais constantes, principalmente quando dois fatores aparecem. Primeiro, à medida que a gente vai envelhecendo, é aceitável que a libido tenha uma queda, ela não pode sumir, porque fazer sexo é uma necessidade de todo ser humano até o dia em que morre com a idade avançada. Então o ideal, o desejável, o correto, o saudável é ter libido até os últimos dias de vida, tá? A outra coisa que acontece é o desgaste de relacionamentos que pode afetar realmente a libido. Tá? Volto a dizer para vocês que eu não sou o dono da razão, você tem que procurar um bom médico, um bom profissional de saúde para poder investigar o porquê da sua libido estar alterada, mas vários fatores podem estar envolvidos, ok? Então, vamos lá. Qual é o principal fator envolvido com libido baixa? Veja bem, eu não vou tocar muito no assunto de libido alta demais, porque isso pode ter a ver com a idade, pode ter a ver até com distúrbios psiquiátricos, pode ter a ver com adolescência, pode ter a ver com uma vida de night que alguém leve, enfim, e até distúrbios mesmo, tá? Mas libido alta não costuma ser um problema que bate em consultório para a gente tratar. Eu até já tratei alguns casos onde a queixa principal era libido alta demais, mas esse tipo de caso, normalmente você precisa de um apoio psicológico ou psiquiátrico, tá? Ou comportamental, às vezes com coach, às vezes para poder ver que outras áreas da vida que não estão muito boas e que a pessoa está descarregando isso numa libido descontrolada. Então eu vou procurar focar mais nessa live na queda de libido. Bem, qual é o principal fator que leva à queda de libido? No começo de cada consulta onde surge a queixa de libido, a primeira coisa que eu pergunto para todo mundo é: essa queda de libido, ela é global, é com todo mundo ou é só com seu parceiro ou parceira? Isso é uma pergunta muito importante porque vocês ficariam surpresos e surpresas de saber a quantidade de pessoas que na verdade tem uma queda de libido porque não consegue ter libido adequada mais, é com aquela pessoa que está do lado. Então assim, quando a queda de libido tem a ver só com uma pessoa em particular, isso pode ter a ver com circunstâncias de relacionamento, desgaste do relacionamento, fatores psicológicos envolvendo aquela outra pessoa, aquele marido, esposa, aquele namorado, namorada, aquele parceiro, parceira. E aí, esses fatores muitas vezes demandam um acompanhamento por um bom psicólogo ou até um bom coach. Mas olha, tem que ser bons profissionais, porque se não forem bons profissionais, tem uma grande chance do processo ser aberto em você para investigar e deixar até sequelas, deixar até sentimentos negativos, piorar mais do que melhorar, ok? Então assim, quando é com uma pessoa específica, você tem que resolver questões de relacionamento com essa pessoa específica. Às vezes um bom papo, às vezes uma terapia de casal, muitas vezes vai ser necessário você apimentar a relação, ver a questão do que excita ambos, a questão do que de repente deixou de ser feito, das condições, às vezes presença de crianças muito novas em casa, por vezes dormindo na mesma cama, outras vezes o excesso de trabalho, ou não está focando muito na situação, no parceiro, na parceira. Agora, quando a queixa de libido é relatada como geral, por exemplo, a mulher se vira o Brad Pitt na frente, a libido está baixa mesmo. O homem se vira Angelina Jolie na frente, a libido está baixa mesmo, sabe? Então, realmente é uma coisa que pode ter outros fatores envolvidos, ok? Quando tem outros fatores envolvidos, quais são os principais fatores que costumam estar envolvidos? Primeiro de tudo, o processo de envelhecimento, tá? À medida que a gente envelhece, o nosso organismo começa a ter falta de nutrientes, começa a usar mal os nutrientes, absorver mal os nutrientes através de intestinos, de pulmão. Os nutrientes principais para você funcionar são água, oxigênio da respiração e vários nutrientes como vitaminas, minerais, até porque é através destes
que o organismo fabrica os hormônios, que são importantes para mecanismos de libido saudável. Então, é aceitável que com o evoluir da idade, a libido caia. O que ela não pode é sumir, e ela não pode também estar associada só a uma pessoa ou outra, senão, como eu já disse, tem fatores comportamentais, psicológicos, de relacionamento que precisam ser vistos. Agora, com o envelhecimento, é aceitável, não vou dizer que é normal, né? Que a libido caia. Envelhecimento por quê? Muitas vezes os intestinos não estão absorvendo direito o que deveria, ou então com a idade a pessoa vai descuidando dos hábitos de vida, água, comida, exercício, sono, respiração, e isso com certeza vai afetar. Por quê? Água. Gente, a libido é uma coisa que necessariamente, eu não estou falando de excitação pós-penetração, depois que começa o ato. Eu estou falando principalmente da vontade de manter um relacionamento amoroso, afetivo, sexual e de iniciá-lo, ok? Toda vez que você está falando de libido, você necessariamente está falando da mente. Então, é a mente quem sente libido, quem vai desencadear os processos relacionados à libido. Então, a mente tem que ter condições de funcionar adequadamente. Como é que a mente funciona no nosso dia a dia? Através do funcionamento cerebral. Então, não espere ter muita vontade de manter relação sexual se você não cuida direito daquilo que é importante para o seu cérebro. Por exemplo, tomar água de hora em hora, ter uma boa dieta, uma dieta muito inflamatória, muito rica em glúten, muito rica em leite, em óleos vegetais tradicionais, muito rica em agrotóxicos, muito rica em poluentes, com excesso de carne vermelha, com excesso de metais tóxicos, uma dieta que seja carregada demais em carboidratos, tudo isso tende a fazer o cérebro funcionar mal, e toda vez que o cérebro funcionar mal, isso também pode levar à queda de libido. Só que normalmente nesses casos você vai ter outros sintomas associados, como problema de memória, às vezes tontura, dor de cabeça, cansaço, indisposição, má performance cognitiva em geral, de memória, problema de sono. Nesse caso, você tem que pensar que talvez o seu cérebro precise de melhores hábitos de vida para poder funcionar adequadamente. Como? Se você for lá no icaro.med.br/12 passos ou no icaro.med.br/60 dicas, de preferência visite os dois links. Tudo isso está lá no icaro.med.br/saúde. Você vai ver como melhorar as condições gerais que todos os órgãos do seu corpo precisam para funcionar direito, incluindo seu cérebro, ok? Entenda, se o cérebro não está funcionando direito, é muito difícil você ter libido e várias outras faculdades que dependam da mente vão alterar. Então a primeira medida para você corrigir problemas de libido é você se perguntar: eu estou dando para o meu cérebro as condições adequadas para ele funcionar? Hábitos saudáveis de vida? Para ele poder produzir hormônios ou poder se beneficiar dos hormônios produzidos por outras glândulas e tudo? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Antes de procurar remédio, procurar tratamentos específicos, procurar hormônios, tá bom? Outra coisa que afeta muito a libido é o estresse. Por quê? O estresse drena a energia, bagunça o equilíbrio hormonal, piora a absorção de nutrientes em nível intestinal, piora o uso de nutrientes, acelera o desgaste de nutrientes, o desgaste do organismo, o desgaste de glândulas. E tudo isso vai afetar a libido, vai afetar o desejo de manter relações sexuais. Por quê? Porque a pessoa fica cansada, se sente sem energia, se sente sem pique, sem ânimo, ok? Então é muito importante que você procure gerenciar melhor o seu estresse, ok? Porque até o estresse afasta as pessoas, dificulta você manter relacionamentos. O estresse é um dos grandes males do século e muitas vezes um cérebro inflamado ou funcionando sem condições de funcionamento mesmo, né? Esse cérebro ele não vai conseguir manter libido e o estresse detona muito isso e vários outros comportamentos, tá? O estresse mantido leva à ansiedade e leva à depressão. E quando esses distúrbios estão vigentes, aí a libido tende a cair também. O cérebro está gastando energia e nutrientes com outras coisas, o cérebro não está conseguindo obter da alimentação via intestinos o que precisa, está funcionando em metabolismo de emergência,
Queda de metabolismo por qualquer motivo, até por doenças e tudo, também causa queda de libido. Então vocês precisam prestar atenção nesses fatores, ok? Sobrecarga de trabalho, seja ela com estresse reconhecido, seja ela com estresse não reconhecido, também pode levar à queda de libido. Aí eu recomendo que você assista o meu vídeo sobre rodas da vida lá no site. Por quê? Se você dá peso demais para uma área da sua vida, por exemplo, trabalho, que é um erro muito comum que as pessoas cometem, dá energia em quantidade excessiva para trabalho, isso acaba afetando a libido, porque você está gastando energia, gastando vitalidade com outra área da sua vida, tá bom? Muitas vezes é importante suplementar nutrientes, vitaminas, minerais e desintoxicar, porque às vezes só a alimentação e bons hábitos de vida não estão sendo suficientes para fornecer isso para o seu organismo. Então, eu recomendo que todo mundo procure um bom nutricionista, um bom personal trainer, porque a falta de exercício físico, ela é um dos fatores que pode causar queda de libido, ok? Porque o exercício físico ajuda a equilibrar o funcionamento cerebral, a produção de hormônios, neurotransmissores, endorfinas, ok? Então, isso aí é muito importante que você olhe no seu dia a dia. Mas, do ponto de vista de alimentação, eu sempre recomendo que os meus pacientes procurem um bom nutricionista. Mas eu já adianto que para vários pacientes eu passo polivitamínicos e minerais bons, eu já postei sobre eles nas minhas redes sociais e tudo, enquanto o paciente não vai a um bom nutricionista e realmente entra numa rotina de uma boa reeducação alimentar. Por quê? A alimentação pode nutrir você ou pode envenenar você, ok? Então, é muito importante, por vezes, que você reponha vitaminas, minerais e que desintoxique-se periodicamente para poder funcionar adequadamente. Já falei que as doenças podem comprometer a libido também, principalmente doenças crônicas como hipertensão, como diabetes, a própria depressão e ansiedade, né, se não estiverem adequadamente tratadas. Eu falei sobre elas em outras lives, ok? Outra coisa que diminui muito a libido é o aumento de gordura corporal. Quem está mais fora do peso pode falar, não, isso não afeta a minha libido e tudo mais. Pois é, a questão aí é que, à medida que o tempo passa, quanto mais o tecido gorduroso aumenta em você, mais ele produz modificações neuroquímicas que podem levar, sim, à queda da libido. Então, assim, quanto mais gordinha uma pessoa está, maiores as tendências dela de desenvolver queda de libido. Então, muitas vezes, perder peso é fundamental para poder reverter um problema desses, ok? Doenças cardiovasculares também, porque diminui um bombeamento de sangue adequado para o organismo, para o cérebro, e aí o cérebro com menos nutrientes, vocês já sabem que pode causar problemas mesmo na questão da libido. Muitas vezes a questão de libido é relacionada a transtornos hormonais. O que acontece? Com a idade, as glândulas também envelhecem, e quando elas envelhecem, elas podem produzir menos dos seus hormônios. Para o homem, o principal hormônio que afeta a libido é a testosterona, mas também a serotonina, a dopamina e a ocitocina. Para a mulher, além da testosterona, dopamina, ocitocina e serotonina, você tem uma influência crucial da progesterona e do estradiol. E lembrando o seguinte, o uso de anticoncepcionais detona os níveis hormonais, incluindo de estradiol, progesterona e testosterona. Por isso que anticoncepcionais costumam, com o tempo, cada vez mais comprometer a libido das mulheres. É um efeito descrito na bula da maioria dos anticoncepcionais, mas que não é levado muito em consideração até que a situação esteja mais séria, ok? Agora, tem muita gente por aí recorrendo a overdoses de testosterona para recuperar a libido. Tem que tomar cuidado com isso, porque, como eu disse para vocês, libido é uma coisa multifatorial e muitas vezes só bombar um hormônio não vai garantir que a sua libido melhore e pode trazer efeitos colaterais, dependendo do excesso. Então, o ideal é que um bom médico, de preferência de abordagem integrativa, avalie você e, através de exames e comparando com o seu quadro clínico, ele veja se realmente aquilo ali está sendo causado só por uma carência de testosterona ou predominantemente, né, ou não. É claro que se a carência de libido está sendo causada por hormônios específicos e esses hormônios são repostos
ou as condições mais adequadas para o organismo produzir hormônios são recuperadas, isso aí pode funcionar. Mas em muitos casos tem gente por aí procurando apoio hormonal de cara para poder corrigir problemas de libido sem observar os fatores que eu falei anteriormente e dá com a cara na parede, acaba tendo problema. Agora, tem outro problema muito grave acontecendo por aí. Por exemplo, hoje mesmo eu peguei um paciente que tem queda de libido, mas a testosterona dele está dentro daquele valor mais ou menos entre 140 e 830, que é considerado aceitável, normal. Gente, se você vai comprar um carro numa loja de automóveis, você não vai querer um carro aceitável, normal, você vai querer um carro bom. Então, se você quer uma saúde boa e uma libido boa, você tem que ter níveis hormonais bons, não é só aceitáveis. Então, hoje em dia, tem muitos profissionais de saúde por aí, eu não vou julgar a conduta de ninguém, mas eu não ajo assim, que pega uma testosterona desse senhor que estava de 240, se eu não me engano, está dentro do parâmetro de aceitabilidade, 140 a 830, mas que é um parâmetro muito dilatado, não está nem na média que deveria estar entre esses valores, que é um valor um pouco mais seguro para usar. Resultado, muitos médicos avaliaram o exame desse senhor, com 60 anos de idade, falaram, não, isso aí você tem que aceitar, é da idade, esse nível é normal para você. Gente, nível considerado aceitável, mas que está trazendo sintomas para uma pessoa, esse nível não está adequado para essa pessoa. Me parece lógico isso. Você pode ver mais sobre isso lá no icaro.med.br, buscando exames complementares. Então, às vezes, o que vários profissionais de saúde consideram como normal ou aceitável não são níveis que te favoreçam. E isso serve para todos os hormônios, você tem que checar adequadamente. É claro que às vezes quando você modula um hormônio, você atinge outros hormônios que melhoram também, tá? Mas isso nem sempre acontece e às vezes você pode usar até ervas fitoterápicos para poder ajudar a elevar os níveis hormonais, mas muitas vezes a pessoa precisa de hormônios mesmo. Por exemplo, usuários de anticoncepcionais ou mulheres que passaram e homens que passaram por um estresse muito grande, depois disso veio o problema de libido e outros problemas de saúde, muitas vezes vão precisar de uma reposição transitória de hormônios, junto à melhoria de hábitos de vida, de vitaminas, de minerais, desintoxicar, para poder atingir os patamares de novo. Aí você tira o hormônio e vê, na maioria das vezes, a pessoa que leva a sério o tratamento fica bem. Mas isso não acontece com todo mundo. Então, é importante uma avaliação individualizada para saber o que efetivamente é a sua demanda. Ok? Então, eu estou dizendo para vocês que transtorno de vários hormônios pode ser a causa de transtornos de libido, mas muitas vezes isso não vem sozinho. Por isso que é importante fazer check-ups de vários hormônios diferentes, o mais completo possível esse check-up periodicamente, e ter médicos que valorizem níveis de saúde, na minha opinião, e não só níveis que estejam dentro do parâmetro de aceitabilidade, tá? Outra coisa que pode diminuir bastante a libido já não são, assim, dopamina e serotonina são hormônios, mas hormônios que ficam mais no sistema nervoso central ou agem mais no sistema nervoso são chamados de neurotransmissores. A serotonina e a dopamina estão muito relacionadas, a queda delas, a transtornos de humor e a transtornos diversos, incluindo de libido. Quando a gente dosa dopamina e serotonina, a gente está dosando no sangue, não está dosando no cérebro, senão teria que ir com uma agulha lá para poder dosar. E a gente sabe que não adianta você administrar dopamina ou serotonina para uma pessoa na veia ou fazer com que essa pessoa ela tenha um monte de nutrientes para os intestinos e outras partes do corpo extra-cérebro produzirem hormônios. Isso não garante que os hormônios estarão sendo produzidos a partir dos mesmos nutrientes lá no cérebro, ok? Mas, quando você dosa no sangue, você está tendo uma ideia de que nutrientes os outros órgãos fora o cérebro estão tendo para produzir dopamina e serotonina. Então, você extrapola que se lá está baixo, possivelmente seu cérebro também não está tendo nutrientes adequadamente para produzir esses hormônios. E quais são os nutrientes principais para você poder produzir dopamina e serotonina? 5-HTP, que é um aminoácido, tá? O triptofano, que vira 5-hidroxitriptofano, que é o 5-HTP, tá? Você pode obter de alimentos, a L-tirosina e alguns minerais e vitaminas do complexo B, principalmente. Se você tem basicamente estes,
você teoricamente, se estiver absorvendo bem nos intestinos, vai fornecer para o seu cérebro o necessário para ele produzir esses neurotransmissores. Mas isso não é uma garantia, ok? Então você tem que prestar atenção que o seu médico valorize isso, valorize dar para o seu corpo e também via sua alimentação os nutrientes necessários para você produzir isso. E é claro que o exercício físico e bons hábitos de vida vão dar as condições adequadas para o seu cérebro de produzir neurotransmissores adequadamente através do que você come, do ar que você respira, da água que você bebe, tudo isso junto, tá? Lembre-se, dopamina e serotonina eu acho importante dosar no dia a dia no sangue, tá bom? Mas isso não garante que aquilo ali reflita 100% a realidade no cérebro. Mas a gente usa isso na falta de parâmetros melhores para poder dosar, ok? Dopamina e serotonina são neurotransmissores e na maioria das vezes a gente dá nutrientes para poder ajudar na produção destes, tá? A dopamina está muito associada com recompensa, por exemplo, fumante fuma para aumentar um pouco os níveis de dopamina, transitoriamente, não é uma boa ideia para elevar níveis de dopamina, porque intoxica depois, faz recair os níveis e tudo. Quando uma pessoa joga, quando vai fazer alguma compra, enfim, quando busca alguma recompensa por algo específico, isso aí pode ter a ver com carência de dopamina. E quando uma pessoa busca prazer, qualquer coisa que traga prazer, sem necessariamente ter uma recompensa específica vinculada, isso pode ter a ver com carência de serotonina. Então o desejo por doces pode ter a ver com carência de serotonina e de dopamina. O desejo por alimentos mais calóricos, salgados e gordurosos também pode ter a ver com carência de dopamina e serotonina. Então você tem que ficar de olho, tá bom? Uma outra coisa que tem acontecido muito por aí, aliás, deixa eu voltar aqui, para ajudar a aumentar a dopamina, também podem ajudar o aminoácido arginina, o ácido fólico, o ginseng, a mucuna pruriens, a mairapuama, tá? Catuaba, ioimbina e outras substâncias por aí, tá bom? Mas você só deve buscar substâncias quando você já consertou o básico, que é água, comida, exercício, sono, respiração, enfim, os hábitos de vida, né? Você já buscou um equilíbrio hormonal, suplementar vitaminas, minerais e ainda assim você tem um problema, ok? É muito importante você primeiro ir no básico antes de você ir no avançado, tá ok? No caso de mulheres e de homens, vocês têm que prestar atenção na andropausa e na menopausa. Entendam, sintomas dessas quedas hormonais que vão vir na vida de todos nós, se a gente viver o suficiente, em Deus tomara que isso aconteça, podem acontecer vários meses, vários anos antes da mulher ter falhas na menstruação ou antes do homem efetivamente ter perda de massa muscular significativa, perda de disposição. Então, é importante que a partir dos 40 anos de idade, tanto homens quanto mulheres procurem um bom acompanhamento para monitorar as quedas hormonais e agir a tempo. Nem sempre repondo hormônios necessariamente. Como eu já disse para vocês, hábitos de vida, vitaminas, minerais, mas às vezes precisa repor hormônios. E quanto mais estressada for uma pessoa precocemente ou passou por grandes desafios na vida, ou a mulher que usou anticoncepcionais, mais cedo isso pode acontecer, a falência das glândulas e levando a menopausa e andropausa. Então, menopausa e andropausa, que o homem também tem a andropausa, tá? São condições que podem sim levar à queda de libido, muitas vezes, muito antes de você suspeitar que aquilo seja por carência hormonal. Então é bem importante você se preocupar com o balanceamento hormonal e o balanceamento de nutrientes, vitaminas e minerais no seu dia a dia, tá bom? Alguns outros aspectos que eu queria discutir com vocês. Hipotireoidismo é um transtorno hormonal e o hipotireoidismo pode levar à queda de libido sim, e é muito frequente levar a infertilidade e queda de libido. E tem muita gente por aí, como eu já falei na minha live de hipotireoidismo, dá uma olhada, tá? icaro.med.br/hipotireoidismo. Tem muita gente por aí que trata hipotireoidismo só com T4 em doses altas. Você tem que tomar cuidado porque o hormônio ativo da tireoide é o T3. E não é porque você toma muito T4 que você esteja convertendo direito T4 em T3. E infelizmente parece que muitos colegas médicos ainda não dão atenção ao T3, ao T3 livre, ao T3 reverso nos exames. Então, o hipotireoidismo não tratado ou mal tratado pode levar à queda de libido, sim, ok? O diabetes e a hipertensão eu já falei para vocês. O sedentarismo, como eu já falei para vocês,
Porque o exercício físico serve para ativar o corpo todo e a mente também. E a gente sabe que uma mente ativa é necessária para você manter libido. Eu não estou falando para aquelas pessoas que têm 20 anos de idade, 25 anos de idade, que apesar de saírem de segunda a segunda, não comerem direito, não tomarem água direito e tudo mais, ainda conseguem ter uma libido nas alturas. Isso a idade compensa no começo, mas à medida que você vai envelhecendo, você pode envelhecer com cada vez mais saúde, ok? Mas você precisa ter hábitos de vida cada vez melhores, nutrição adequada, suplementação adequada, equilíbrio hormonal adequado, porque senão com a idade a libido não vai subindo, ela vai diminuindo, ok? Outra coisa, o abuso de álcool. Gente, o abuso de álcool gera um estresse oxidativo muito grande no organismo, o abuso de cigarro também. Isso sobrecarrega as vias desintoxicantes do organismo e acaba por levar a transtornos de libido também, porque mexe com o funcionamento da mente. Então, cuidado, se você está sentindo a libido cair, consertou os outros fatores e ainda assim a libido não está boa, você talvez esteja abusando de álcool e precisa dar uma olhada, de álcool, de cigarro ou até de drogas, tá bom? A depressão e a ansiedade eu já falei para vocês, as carências hormonais também eu já falei para vocês, eu fiz umas notas aqui para vocês, e assim, vários textos que eu vi na internet realmente apontam que as principais causas de queda de libido são realmente desgaste na relação, tá? Excesso de estresse, sobrecarga de trabalho, ou seja, a mente estar em outra coisa, tá bom? Outra coisa, quem usa antidepressivos tem grande chance de ter queda de libido. A maioria dos antidepressivos e calmantes, a maioria das drogas psiquiátricas, infelizmente, tem como efeito colateral mexer na libido, ok? Então, assim, muitas vezes, tomar remédios para várias outras coisas pode ter como efeito colateral a queda da libido. Então, o melhor mesmo é você procurar se livrar do excesso de remédios. Hoje em dia, infelizmente, a gente tem uma medicina muito medicalizada, que foca muito em remédios como principal alternativa de saúde. A principal alternativa de saúde é melhorar os hábitos de vida, nutrição, exercício físico, vitaminas, minerais, equilíbrio hormonal e desintoxicação. Isso é o básico. Você só deveria, fora situações de urgência e emergência, buscar remédios caso você tenha uma doença que persista, apesar de ter adotado essas coisas, ou em situações de urgência e emergência, tá bom? Então tome cuidado com, principalmente, antidepressivos e calmantes, tá? Anticoncepcionais, como eu já falei, também podem detonar a libido, tá certo? Porque os anticoncepcionais detonam o equilíbrio hormonal, e assim, quanto mais uma mulher usa anticoncepcionais, mais ela tende a ter queda de libido, tá? Outra coisa é você evitar de falar de sexo, evitar de provocar o sexo, evitar de se exercitar, evitar de inovar e de apimentar o relacionamento. Isso aí com certeza causa queda de libido, porque aquilo em que você não foca energia vai definhar. Isso é natural, ok? Outra coisa muito importante quando a questão é queda de libido é que toda vez que você tiver queda de energia geral, a libido cai junto. Porque libido tem quem pode, não quem quer. E quem pode é quem geralmente está com bons níveis de energia. Quem desencadeia os níveis de energia, volto a dizer, é o cérebro. Então você tem que focar na questão de fazer bem para o seu cérebro. Eu vou fazer uma live depois sobre isso, mas lá no meu site, se você buscar no icaro.med.br cérebro, você já vai ver muitas dicas para otimizar seu funcionamento cerebral. É fundamental que você dê a devida importância para o seu funcionamento cerebral, porque é por lá que você vai ter desencadeados os mecanismos de uma libido saudável, tá bom? Então é bem importante você equilibrar essa parte, ok? Algumas coisas que podem ajudar bastante, eu vou citar para vocês, tá bom? Eu gosto muito da maca peruana, mas mais do que ela, eu gosto da catuaba, da mairapuama, o guaraná, mas tem que tomar cuidado com os efeitos de hiperestimulação do guaraná. A pimenta é um afrodisíaco natural. O ginseng, o gengibre, a canela. Eu tenho certeza que tem muita gente que está anotando aí, né? Mas também algumas coisas simples que você não se cuida, não se toca delas, como tríbulos terrestres, as vitaminas E, A e C, alguns minerais como o cromo, o selênio, o zinco, ok? Então muitas vezes quando você dá condições para o seu organismo funcionar direito, você vai ganhar não só libido, você vai ganhar bem-estar, vai ganhar energia, produtividade, qualidade de funcionamento, ok? Agora, se você já fez tudo isso
e ainda assim você tem problema com libido, talvez você tenha que ver ocitocina, que é um hormônio pouco falado e pouco valorizado por aí. Talvez você tenha que ver os seus níveis de prolactina se estão muito altos. Quando a prolactina está alta demais, ela pode ter um efeito inverso na dopamina, e se falta dopamina, você vai ter problema de libido, do senso de recompensa. Outras coisas que podem ajudar são o ginseng, o feno grego, a avena sativa, tríbulos terrestres, basicamente esses, tá? Então, o que acontece? Para finalizar, todas as vezes que você quiser melhorar a sua libido, a primeira coisa que você tem que se perguntar é: será que a minha libido tá ruim no geral ou é com meu parceiro ou parceira? Aí vem a necessidade de uma boa conversa, de apimentar o relacionamento, de dar tempo para vocês, de saírem mais, de procurarem tempo juntos, de procurarem os atrativos do parceiro, um psicólogo, um coach, um relacionamento de casa, um bom aconselhamento de casais, enfim, tá? Se a libido tá ruim mesmo em geral, não é só com seu parceiro ou parceira, você tem que corrigir seus hábitos de vida, vitaminas, minerais, equilíbrio de hormônios e neurotransmissores, desintoxicação, basicamente. E as outras substâncias que eu falei aqui, várias outras, podem ser oportunas para poder te ajudar, ok? Se você não faz o básico, não adianta você tentar buscar o avançado. Por quê? O básico, em termos de libido, é fazer com que o seu organismo consiga funcionar melhor. Porque quando o organismo funciona melhor, o cérebro também funciona melhor, ok? E quando o cérebro funciona melhor, difícil ter problema de libido, ok? Bom, agora é com você. Ou você coloca tudo isso em prática, ou continua vivendo à base de uma terapêutica aqui ou ali, uma plantinha, um chazinho, um comportamento que talvez não te agrade muito, que você pratica para poder ter libido. Muitas pessoas recorrem a isso, eu não vou entrar em detalhes, mas aí vai muito de você ter um bom psicólogo, um bom terapeuta, um bom coach para poder te ajudar. Agora, se você colocar essas coisas que eu falei para você em prática na sua vida, você possivelmente vai ver a sua libido melhorar de forma natural. Se não, procure bons médicos para poder fazer exames completos em você, sabe? Ver o que está acontecendo, porque junto com a queda de libido sempre vem outros sintomas, ok? E para poder otimizar o geral e assim você conseguir esse efeito específico tão importante que é querer, desejar, buscar a atividade sexual para poder viver melhor. Todos nós devemos buscar isso até os nossos últimos dias de vida, porque sexo realmente é fundamental para uma sobrevivência saudável. Então agora, se você gostou da live, compartilhe esse vídeo, tá bom? Vamos ajudar mais gente a se cuidar melhor. Tem gente que vai aprender a se cuidar melhor por conta de querer otimizar a libido, ok? Bom, se for por isso que a pessoa vai começar a cuidar de hábitos de vida e companhia, então essa live pode ajudar para você conscientizar pessoas a se cuidarem melhor. Visitem meu site, principalmente o link icaro.med.br/saúde, que lá tem muitas dicas para você otimizar em geral, e eu espero ter contribuído com a saúde e a libido de vocês nesse breve vídeo, ok? Um grande abraço e eu fico brevemente à disposição para responder as perguntas de vocês sobre o assunto. Muito obrigado pela confiança de todos. Carla perguntou quais minerais o doutor indica. Carla, você tem que ver de acordo com exames o que precisa, sabe? Muitas pessoas têm carência de magnésio, outras de iodo, outras de ferro. Então você tem que ver de acordo com os exames e o quadro clínico do paciente. De nada, Sheila. De nada, Rivaneide. É sempre um prazer ajudar vocês a viverem melhor. Tá certo? Dúvidas sobre o assunto? Bom, então fiquem com Deus, uma boa semana e eu espero que não só a libido, mas a saúde de vocês melhore. Mais sobre isso no icaro.med.br/saúde. Um abraço, gente. Boa semana.